Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O que é a convicção? É você andar o tempo todo com aquela coisa na cabeça. Eu creio nisso, isso vai acontecer. O que eu preciso vai chegar. Eu estou vivendo hoje o melhor dia da minha vida. Eu sou mais que vencedor. As minhas necessidades, todas elas vão ser supridas. Eu me declaro livre de enfermidades. Eu estou curado. Eu vou ter vida longa em nome do Senhor Jesus. Amém. O Deus que eu estou servindo vai me prosperar. Já tem anjos ministrando nesse sentido. E eu já te agradeço, Deus. Amém. Isto é convicção que você está tendo no reino de Deus. Diga, eu recebo essa palavra. Olha o que Jesus diz a esse respeito. Em Mateus, capítulo 21, verso 22. Acerca da convicção, a certeza, isso vai chegar. O meu milagre vai acontecer, eu vou prosperar. A saúde de Cristo está no meu corpo. Eu creio. E assim diz o livro histórico de Mateus. Capítulo 21, verso 22. Começa assim. Grife. E tudo quanto pedirdes em oração, olha a convicção, hein? Crendo, diga, recebereis. Ou seja, com convicção recebereis. Muita gente pede, mas sem o quê? Convicção. Por isso não recebe. Aí depois fala, que a igreja não tem poder. A igreja é fraca. Pastor não orou por mim. Se ele tivesse orado por mim, e se essa igreja tivesse poder, eu tinha conseguido emprego, sim. Eu não consegui trabalho, o meu filho não abandonou as drogas, porque a igreja não tem poder, o pastor não está orando. E não é isso que fala aqui Jesus. Você precisa ter convicção no Deus que você está servindo, na palavra do seu Deus. Não é apenas viver simplesmente a fé. A fé, ela precisa ser completa. E para ela ser completa, você precisa ter convicção. Tem pessoas que têm fé que vai ficar curado. Mas ela não tem aquela convicção que Deus realmente vai agir. Vai dar a saúde perfeita. Já tem pessoas que têm fé que vai prosperar, mas ela não tem aquela convicção que realmente Deus vai fazer a coisa. Você tem fé, irmão, que Deus vai te dar prosperidade? Sim. Mas ela não tem aquela convicção que realmente Deus vai fazer. Tanto é que às vezes a pessoa congrega, vem à igreja, mas não é dizimista. Chega a hora da oferta e ela não oferta. Porque ela não tem o quê? Aquela convicção. E por não ter convicção, ela não dá a oferta verdadeira. E por esse motivo não prospera. Não, eu tenho fé que Deus vai me prosperar. Mas ela não tem a convicção que realmente Deus vai fazer. Por isso que ela não dá a oferta. Por isso que ela vem à igreja, mas ainda não é dizimista. Tem fé, mas falta convicção. Eu tenho visto muito isso. Pessoas o tempo todo falando para mim, como também fala para você, eu tenho fé que vou ficar curado. Eu tenho fé que eu vou prosperar, eu tenho fé que eu vou conseguir isso, que eu vou conseguir aquilo. Mas por que não acontece? Será que Deus ama mais você do que essa pessoa? Não. É que você tem tido convicção. Você não tem vivido simplesmente só a fé, mas você tem tido a convicção que tem faltado nessa pessoa. Por isso que essa pessoa não ficou curada até hoje. Tem fé, mas não tem aquela convicção. Como também na parte da prosperidade, nas demais áreas da sua vida. Eu me faço entender, meus irmãos?
A convicção é uma coisa tão forte que tem pessoas que dizem assim: eu tenho certeza que eu já consegui. Tem vidas, tem filhos de Deus que a convicção é tão forte que a pessoa diz assim: eu tenho certeza que eu estou curado. Eu tenho certeza que o fulano vai voltar para casa. Eu tenho certeza que o meu filho vai abandonar esse cigarro, essa bebida, em nome de... Eu tenho essa convicção dentro de mim. Eu tenho certeza. Isso me fez lembrar uma abençoada que há muitos anos atrás eu ministrei a palavra da graça para ela e ela falou para mim: pastor, eu tenho certeza que o meu marido vai voltar. E eu perguntei para ela: abençoada, há quanto tempo que vocês estão separados? Há mais de 4 anos. Em toda reunião ela determinava: mas eu tenho certeza que ele vai voltar. Lhe sou sincero, por dentro eu sorria. Foi passando o tempo, para o meu amadurecimento, para o meu crescimento, para que eu nunca mais duvide, ela entrou de mãos dadas com ele. O senhor lembra, pastor, da minha determinação que o meu marido ia voltar? Isso lá em Santo André. Ele está estacionando o carro dele, que ele é caminhoneiro, e com pouco tempo o homem entra. E de mãos dadas, os dois sentaram ali. Pastor, nós voltamos e renovamos a nossa aliança de casamento. Isso é o quê? Convicção. Ela teve convicção. Ela não viveu simplesmente só a fé. Ah, eu tenho fé que ele vai voltar. Não, ela teve fé e convicção. Como fala Jesus aqui, e como vamos aprender também aqui em Marcos 11, 24. Livro histórico de Marcos. Eu já contei essa história para vocês em outras reuniões. E de lá para cá, eu nunca esqueci disso. A convicção dessa mulher me chamou a atenção, que nós não devemos ter dúvida, que nós nunca devemos duvidar do poder de Deus, do que Deus pode fazer. Amém. Marcos, o capítulo é o 11, a partir do verso 24. Palavras do Senhor Jesus. Muita atenção. Começa assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, vírgula, crede que recebeste, e será assim convosco. Isso se chama uma forte convicção. Eu ainda não estou vendo, eu ainda não estou apalpando, eu ainda não tenho isso em minhas mãos, mas eu já creio que está. Eu já recebo que tomei posse. Eu já creio que estou curado. Que eu tenho a saúde de Cristo no meu corpo, eu vou ter vida longa. Por enfermidade eu não vou morrer. Por enfermidade não, porque a saúde de Cristo está em mim. Eu vou ter vida longa. Eu sei você vivendo bastante. Vai morrer de velhice. Mas quando estiver bem velhinho, mas bem velhinho mesmo, aí você vai dizer, quem sabe você, ó Deus, agora eu quero ir lá para o céu paraíso. Vivi muito, estou com quase 146 anos, já vivi bastante, agora eu vou para o Senhor. Então, é muito importante que você peça, segundo as palavras do Senhor Jesus, mas peça com convicção. A carne vai falar, outras carnes negativas vão querer tirar a semente, mas anule. Eu não recebo. Eu já tomei posse, sim. É meu. Eu creio em nome de Jesus. Agora, qual é o nosso maior inimigo quando nós estamos declarando?
que já possuímos aquilo? O tempo. O tempo é o nosso maior inimigo, porque você tem a convicção de algo, você determina. O tempo vai passando e você não vê aquilo acontecer. Aí entra o quê? A dúvida. Com essa dúvida, você perde o quê? A convicção. Aí se acaba a esperança, aquela certeza. A sua convicção tem que sobreviver ao tempo. Tem que permanecer como a de Abraão, que esperou a promessa e no tempo devido, no tempo de Deus, tomou posse. Ou seja, uma convicção, um crer que sobreviveu ao tempo. Eu tenho declarado, eu tenho pedido muitas coisas a Deus com relação ao meu ministério, com relação à igreja. Muita coisa eu não estou vendo com os olhos da carne, mas eu tenho convicção que eu já tomei posse. Eu creio que já aconteceu. Essa minha convicção está sobrevivendo ao tempo, que eu declaro também. Não deixe o tempo tirar a tua declaração. O tempo está passando, mas eu não estou vendo. E você para de confessar, para de declarar. Não deixe a tua convicção cair, a tua declaração cair. Se mantenha firme, como eu tenho me mantido aqui. Diante dos ventos, diante das tempestades, tribulações, que vocês também têm presenciado junto comigo. E eu estou aqui remando, declarando, chamando a existência. E agora vamos aproveitar o vento do lado de lá para que o barco continue navegando. E todo mundo bem nesse barco, em nome de Jesus. E não vai afundar não. Porque o nosso Senhor Jesus está no leme dele. Está no leme dele. Não vai afundar. Então não deixe a sua esperança acabar, não deixe a sua confissão cair. Não deixe. Não pare de declarar. Em nome de Jesus. Tem pessoas que até tira a chacota, chama a sua atenção. Como é que pode? A pessoa está vendo que o negócio está atrapalhado. A pessoa está vendo e está dizendo que está dando tudo certo, que hoje é o melhor dia da sua vida. Você é louca, você é um louco. Mas orientados por Deus. Amém. O que é loucura para os homens, Paulo diz, é sabedoria diante do Senhor. O que nós vivemos aqui é loucura para a nossa carne, é loucura para os vizinhos. Eu vou tomar posse da minha casa própria. Todo ano ela fala a mesma coisa, toda semana ela fala a mesma coisa. A igreja que ela vai está deixando ela doidinha. Doidinho. Não é que a igreja está te deixando maluco. É que o que nós falamos, é que a convicção é loucura para a mente humana, mas é sabedoria de Deus. Diz a carta de Paulo aos Coríntios. Viva bem vivida essa loucura. Porque essa loucura vai te trazer resultados. Que é para os homens, mas que é sabedoria perante o Senhor. Vai te trazer frutos, resposta. O que você precisa está vindo, vai chegar, em nome de Jesus. Essa é a minha convicção. Em Colossenses, Paulo fala mais sobre a convicção. Olha só. Vejamos em Colossenses, Paulo usando a palavra convicção. Capítulo 2, verso 2. E assim diz o Evangelho. Colossenses, o capítulo é o 2 e o verso também
2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente os mistérios de quem? De Cristo. Até para você compreender os mistérios de Deus, você precisa ter o quê? Plena convicção. Plena convicção. A certeza que a palavra da graça existe e que ela é verdadeira. Porque quem falou ela para Paulo? Jesus. Diga, Jesus foi que revelou para Paulo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz: olha, igreja amada, tem anjos para te servir, que Deus colocou. Creia. Tenha convicção. Porque quem foi que falou isso para Paulo? Jesus Cristo ressuscitado. No mesmo livro de Hebreus, Paulo diz, no capítulo 2, verso 14: todo o mal foi destruído pelo sacrifício de Cristo. Amém. Creia, receba, porque quem foi que falou isso para Paulo? Jesus Cristo ressuscitado. Quando a gente abre a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 19, lá diz que Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Creia, receba, porque quem foi que falou isso para Paulo? Jesus Cristo ressuscitado. Então, não é só ler a Bíblia, não é só ler as cartas de Paulo, você deve ler e ativar a mente de Cristo. Você tem que ter olhos iluminados. Espera aí, não é só ler, eu tenho que meditar, eu tenho que pensar. Paulo está dizendo aqui que Deus vai suprir as minhas necessidades, então eu não devo ter medo de semear, eu não devo ter medo de dar o meu dízimo, a minha oferta, porque Deus vai suprir. Porque quem falou isso para Paulo foi Jesus Cristo ressuscitado. Não duvide, tenha convicção, forte convicção. Amém, igreja? Amém. Então, para que você receba entendimento, você tem que ter a convicção que você está no lugar certo, na igreja certa e ouvindo a palavra certa, que é a palavra da graça de Deus. Plena convicção. Estou no lugar certo, na igreja certa e ouvindo a palavra certa. E não duvidar disso. Onde você está congregando? Na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Estou indo no lugar certo e ouvindo a palavra certa. Ah, mas você me falou tal assunto. Não é bem assim. É sim. Porque quem falou para o apóstolo Paulo foi o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Não foi pastor Sandro. Amém. Não foi o escritor do livro tal. Nós estamos caminhando, nós estamos alicerçando a nossa vida na rocha, não é na areia, meus amados, é na rocha. O que eu falo aqui, você confere daí. Bate, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. E Paulo também fala da convicção, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é 1, o verso é o 5. E começa assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis, tem sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, tudo que eu prego daqui, você tem conferido daí. Resumindo, tenha convicção nisso. Vai acontecer, vai dar certo, porque é a palavra do Cristo ressuscitado. Amém. É algo que veio do alto, do céu paraíso, que Paulo recebeu, em nome de Jesus. E é essa palavra que eu vou declarar. O Evangelho da graça que eu estou aprendendo aqui.
O profeta Isaías, de certa feita, falou: olha, Deus será contigo até a tua velhice, até os últimos dias de vida, segundo a carne aqui. Quem foi que falou isso para ele, hein? Deus. Então eu tenho que crer, eu tenho que ter convicção nisso. Quando Jeremias traz as boas novas, quem foi que falou aquilo para ele? Deus. Então eu tenho que crer nisso. E eu vou ser muito feliz por causa disso. Eu vou ter muito sucesso na minha vida. Então, qual é o meu dever de cristão da graça? Eu devo ser fiel a isso e obediente até o fim. E Deus vai ser por você. Porque você tem tido convicção em tudo, você não tem rejeitado o que sai do púlpito. Não rejeite. Tenha coração aberto, largo. Recebo, tomo posse, é isso mesmo. Anjos ministrando, saúde de Cristo perfeita em meu corpo. Estou curado, sim. Amém. É verdade. É isso mesmo. Tomo posse, vou prosperar. As minhas necessidades serão todas elas supridas em um nome de Jesus. Assim é. Amém. Assim eu recebo, em um nome de Jesus. Vai acontecer. O meu milagre está chegando. O meu milagre está chegando. Essa é a minha convicção, pastor Sandro. Amém. Você está em obediência. Então tudo vai começar a dar certo. Porque você está se lançando na palavra. Você está sendo obediente. Abençoados. É muito bom andar na verdade. É muito bom andar na obediência. Ao mesmo tempo que a gente percebe que não é fácil. Mas é bom. Ande na verdade. Ande na vontade de Deus. Tenha olhos só para Ele. Olhos só para a sua palavra. Mas não é fácil. Mas ame a palavra dEle. Mas não é fácil. Mas tenha olhos para Ele. Mas não é fácil. Mas ande na obediência. Mas não é fácil. Mas ande. Sua carne vai falar coisas, mentiras. Parentes vão chegar para você. Já vai para a sua igrejinha? Já vai dar dinheiro para o seu pastorzinho? O ladrãozinho? Já vai lá levar dinheiro para ele? Quando a gente está em obediência, a gente passa por muitas coisas. Mas guarde o que eu vou te dizer aqui. Mas quando você está precisando de algo, não é parente que te responde, é Ele. Não é amigos, não é parente, é Ele o teu Deus. É Ele que no seu clamor, na sua oração te responde. Não é parente não, que fica te criticando não. Não é parente que responde o teu clamor, é Deus. Por isso eu repito, ande na obediência. Tenha olhos só para Ele, porque quando você está precisando de algo, não é parente nenhum que vem e te responde. É Ele o teu Senhor que te responde. Não é o amigo no trabalho que te responde. É o teu Senhor que te responde. Que atende a tua oração. Por isso que vale a pena viver o reino de Deus aqui. Nesse ministério. E no ministério que prega a verdade. Porque eu recebo muitos alimentando o povo de Deus de forma espiritual, como aqui tem acontecido. O convite principal dessa igreja é: venha amar a Deus. E tudo te é acrescentado. E Deus está acrescentando, hein? Amém. Diga eu creio. Diga eu recebo. Vamos a Hebreus, capítulo 11, verso 1. E aqui terminamos. Hebreus, o capítulo é o 11 e o verso é o de número 1. E diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção, veja que não é simplesmente a fé que tem que ser vivida por nós, mas uma fé com certeza, uma fé com convicção, de fatos que se não veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a minha fé, a sua fé, ela precisa ser o quê? Completa. E para ela ser completa, você tem que ter o quê? Convicção. É o que diz aqui o Evangelho. Então são detalhes importantes que a gente precisa meditar um pouco mais. Você já conhece isso aqui. Mas Deus está te mostrando esse versículo de um outro ângulo. Em uma outra glória. Espera aí. Não é só viver a fé simplesmente. Mas eu tenho que ter convicção. Tem muitas pessoas que, às vezes, na hora, lhe vem a dúvida. Quando surge a enfermidade. Quando vem o dia mal, surge a dúvida. Falta convicção que realmente Deus vai agir. Surgiu a enfermidade, a pessoa, mas será que Deus vai me curar mesmo? Surge a dúvida. Falta convicção. Será que realmente essa porta de trabalho vai abrir mesmo para mim? Porque eu já distribuí tantos currículos, meu Deus. Será? Falta convicção. Não olhe para a sua idade, abençoados. O Deus que estamos servindo, Ele diz, para mim nada é impossível. E eu quero agora, nesse momento, estabelecer com você uma oração de convicção. Fica de pé, em nome de Jesus. Você que tem convicção no seu coração que o seu milagre vai acontecer. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus soberano, eu não recebo, com todo respeito, meu Pai, está servindo a um Deus tão poderoso e a enfermidade no meu corpo e a dificuldade financeira em minha vida. Eu não recebo. Eu anulo essa situação. Senhor, nós não nascemos com isso. Com essa doença, com esse sofrimento, com essa miséria. Nós não nascemos com isso. Por isso, eu não recebo. Por isso, esse filho que ora juntamente comigo, esse amado irmão também não recebe. O Deus que eu estou servindo, Ele é grande demais. Nada é impossível para Ele. Eu não recebo essa enfermidade. Eu não nasci com isso. Eu me declaro livre. Eu me declaro curado. Eu me declaro prosperado por esse Deus. Eu me recebo livre dessa solidão, dessa tristeza, dessa depressão, dessa angústia. Eu não tinha isso. Por que agora eu estou com isso? Eu anulo essa dor, esse peso no meu coração, essa angústia no meu peito. Porque eu não nasci para viver uma vida de sofrimento. Você é um filho muito especial, muito amado por Deus. Ele te trouxe aqui nessa manhã, te deu essa palavra maravilhosa, para que você venha viver em novidade de vida. Não é para que você continue no choro, não é para que você continue nessa dor, não é para que você continue nessa enfermidade, nessa miséria, nesse sofrimento. Não, para que você entenda, filho, tenha convicção, tenha certeza que eu, Deus, sou poderoso para te dar, para te livrar, para te curar, para prosperar. Às vezes você tem fé, mas não tem aquela convicção. Por isso que você ainda não foi curado. Por isso que você ainda não prosperou como você precisa. E eu recebo esse milagre acontecendo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Já receba, já declare.
Eu já tomei posse. Tenha forte convicção. Já aconteceu. O meu milagre já está vindo. Em um nome do Senhor Jesus Cristo. Essa justiça que eu estou precisando na minha vida já está vindo. Porque o meu Deus está vendo tudo. E se Ele está vendo tudo, Ele vai trazer justiça. Ele não vai permitir, Ele não vai deixar que esse filho que está servindo a Ele continue passando por tudo isso. Por essa humilhação, por essa injustiça, não. O meu Deus é fiel e eu creio. Eu tenho convicção da resposta. Imagine nesse momento isso que você está pedindo acontecendo. Imagine tudo isso. Eu estou servindo, vai fazer nova todas as coisas. O meu Deus vai fazer nova todas as coisas. O meu Deus vai fazer nova todas as coisas em o nome do Senhor Jesus. Palmas para Ele, mas bem forte. Graças a Deus. Se despeça do seu irmão e diga: firme na convicção, meu irmão. Firme na convicção. Não desista, firme na convicção. Bom dia a todos. Até a próxima reunião. Receba o anjo te servindo. Firme na convicção. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.